Graça e paz de Jesus. Ao longo da história da igreja, nós conhecemos e ouvimos a história de muitos homens e mulheres de Deus que são um exemplo para todos nós. O discipulado é o grande chamado da igreja e o grande chamado de todo cristão, chamado para ser um discípulo e chamado para fazer discípulos. Quando falamos de discipulado, a história de um homem de Deus impacta muito a nossa vida por causa do seu testemunho, do seu chamado e envolvimento com o discipulado. Dietrich Bonhoeffer, que nasceu em 1906 e foi morto em 1945. Em 20 de julho de 1944, um plano chamado Valkyria para assassinar Adolf Hitler fracassou. No dia seguinte, Dietrich Bonhoeffer escreveu uma carta a um discípulo e ex-aluno, seu futuro biógrafo, na verdade. Bonhoeffer estava na prisão desde 5 de abril de 1943. Na esteira do fracasso do plano Valkyria, Hitler liderou uma repressão ao movimento de resistência. Centenas de pessoas foram imediatamente presas. Muitos no movimento já estavam detidos e foram transferidos para prisões de maior segurança. Muitos foram colocados em uma rota que apressasse a sua execução. Bonhoeffer era um deles. Mas, em 21 de julho de 1944, Bonhoeffer escreveu sobre uma conversa que teve na América nos anos de 1930. Nessa época, ele estava nos Estados Unidos para aprender sobre desenvolvimentos teológicos. Ele passaria o ano em um colégio teológico em Nova York. Ele achou isso ruim. Ele disse: "Sem teologia aqui", relatou ele, quando voltou à Alemanha. Mas ele encontrou queridos amigos e encontrou uma aventura em uma viagem de Nova York para a cidade do México. Em algum lugar ao longo desse caminho entre Nova York e a cidade do México, enquanto eles acampavam em tendas e se sentavam ao redor de uma fogueira, eles se perguntavam o que queriam fazer com suas vidas. Um deles, um francês chamado Lasserre, disse que queria ser um santo. Dietrich Bonhoeffer continua a história em sua carta ao seu discípulo, no dia seguinte ao plano fracassado. Ele diz: "Na época, fiquei muito impressionado, mas discordei dele e disse, com efeito, que gostaria de aprender a ter fé." Ele diz: "Descobri mais tarde, e ainda estou descobrindo até o momento, que é apenas vivendo completamente nesse mundo que se aprende a ter fé." Ele diz: "É preciso abandonar completamente qualquer tentativa de fazer algo de si mesmo, seja um santo, um pecador convertido, ou um homem da igreja, ou chamado pastor, um tipo sacerdotal, um homem justo ou injusto, um homem doente ou um homem saudável. Por essa mundanidade, quero dizer, viver sem reservas nos deveres, problemas, sucessos e fracassos da vida, experiências e perplexidades." Quando refletimos sobre essa lista feita por Bonhoeffer, há apenas uma palavra que gostamos: sucessos. Nós tendemos a evitar as outras coisas mencionadas por Bonhoeffer, mas essas coisas são parte da vida neste mundo. Ele acrescenta então que, vivendo assim a vida, nos lançamos completamente nos braços de Deus, levando a sério não nossos próprios sofrimentos, mas aqueles do Deus homem no mundo, observando Cristo no Getsemane. Isso, eu acho, é a fé. Nosso irmão Bonhoeffer, prisioneiro do regime comunista, do regime nazista de Hitler, aprendeu isso em um curto espaço de tempo e em uma vida muito curta. Ele morreu em seu 39º ano de vida.
Enquanto a maioria das pessoas está apenas começando a deixar sua marca e a oferecer seu pensamento maduro quando completam 40 anos, Bonhoeffer nunca chegou a esse marco. Ele nasceu em uma família acadêmica. Seu pai, Karl Bonhoeffer, era um renomado psiquiatra da Universidade de Berlim. Um de seus irmãos, um químico, iria descobrir mais tarde os isômeros do hidrogênio. A casa da família Bonhoeffer tinha uma grande biblioteca, um jardim de inverno, e as paredes foram forradas com retratos a óleo muito impressionantes de seus antecessores. Dietrich Bonhoeffer se destacou como estudante. Fez seu primeiro doutorado quando completou 21 anos e um segundo doutorado 3 anos depois. Serviu na academia inicialmente, mas ele amava a igreja. Como jovem professor na Universidade de Berlim, ele notou um pedido por um professor de aulas em uma igreja luterana em Berlim. Do outro lado das trilhas onde ficava a casa de sua família. Eram garotos rudes que já haviam mastigado, vamos dizer assim, alguns professores em pouco tempo. O pastor esperava conseguir um seminarista que tivesse um ideal, para que não entendesse com que tipo de alunos estaria lidando naquela igreja. E aí, o convidado foi esse moço, professor de teologia, com óculos com aro de metal e ternos sob medida. Em poucos minutos, Bonhoeffer conquistou toda a classe. Quando chegou o dia, no final do discipulado daqueles meninos, o pastor tinha quase certeza que nunca chegaria. Bonhoeffer levou todos ao alfaiate e fez terno para todos eles. Ele era o tipo de professor que todos amavam, que discursava e falava com seus alunos e eles paravam para ouvi-lo. Durante o tempo em que passou na América, ele recebeu vários discos de cantores e músicas espirituais, principalmente música negra. E ele colocava essas músicas depois dos jogos de futebol para os seus alunos ouvirem. Falava sobre teologia. Para Bonhoeffer, a educação era uma ferramenta de discipulado. Quando a igreja luterana, na Alemanha, endossou ou se aliou ao partido nazista e se tornou o chamado Reichskirche, ou seja, a igreja do Reich, a igreja do partido nazista, a igreja que se aliou ao nazismo, Bonhoeffer rapidamente se tornou um líder da igreja confessante, apesar de sua pouca idade, em oposição à igreja que se aliou ao nazismo. Ele perdeu sua licença para lecionar na universidade, seus livros foram colocados numa lista de livros proibidos. Ele foi nomeado diretor de um dos 5 seminários da igreja confessante onde agora estava. E ali ele ensinou os seus alunos a Bíblia, a teologia e também os ensinou a orar. Bonhoeffer viveu 3 coisas essenciais no seu ofício pastoral: estudo da Escritura, teologia e oração. Um de seus mais brilhantes alunos exemplifica o que foi ensinado por Bonhoeffer. Ele disse: como sou pregador da palavra, não posso expor as Escrituras a menos que eu a deixe falar comigo todos os dias. Usarei mal a palavra em meu ofício se não continuar meditando nela em oração. Pois bem, a Gestapo, que era a polícia do Reich, ou a polícia nazista da Alemanha, descobriu o seminário onde Bonhoeffer agora lecionava, fechou o seminário. Ele foi para casa e ficou na casa de seus pais. E lá ele escreveu Life Together, ou Vida em Comunhão, que lembrava o que ele praticava e o que ele havia aprendido no seminário. Enquanto estava o seminário fechado e Bonhoeffer perseguido, ele visitou seus alunos e os manteve na tarefa com seus estudos e ministério.
Os próximos anos da vida de Bonhoeffer, de 1940 a 1943, são debatidos. Ele se fez passar por espião, por insistência de seu cunhado, mas não parece, na verdade, que ele tenha sido um espião trabalhando para os nazistas. Ele usou sua posição para viajar pelo país, uma maneira de acompanhar seus alunos, pastorear igrejas, dar assistência às igrejas que seus alunos pastoreavam, fortalecer a igreja. Depois, Bonhoeffer foi acusado de fazer parte de um pequeno grupo que procurava assassinar Adolf Hitler. O papel dele não era oferecer estratégia para que isso acontecesse, mas ele era um grande pastor, um homem de muita inteligência, e ele foi acusado de abençoar aqueles que queriam conspirar contra Hitler. Ele orava, eles estavam em meio a uma guerra, muitos estavam convencidos que Hitler era um inimigo do Estado alemão e do povo alemão, e de outras nações que estavam mergulhadas em meio a uma guerra. E alguns colocam, pelo fato de Bonhoeffer estar nessa reunião onde isso foi debatido, colocam uma dúvida sobre o seu caráter e sua integridade. Seja qual for a contribuição dele nesse ponto, ele não planejou e nem o fez. Como todos os planos de assassinar o Führer alemão falharam, em 5 de abril de 1943, o pastor, teólogo, professor e discipulador Dietrich Bonhoeffer foi preso, enviado para a prisão de Tegel. Nos 2 anos seguintes, ele viveria em uma cela. Ele falou de perder o ouvido dos pássaros, ele sentia falta de ver as cores. No início de seu tempo na prisão, ele se desesperou por sua vida. Mas foi também na prisão que ele escreveu sobre viver uma vida mundana. Foi na prisão que ele falou de aprender a ter fé nos momentos de fracasso, nos momentos de dificuldades e perplexidades da vida. Foi na prisão que ele escreveu poesia, escreveu um romance. Foi na prisão que ele escreveu sermões para casamentos e batismos, que foram contrabandeados, entre aspas, e lidos por outras pessoas nessa ocasião. O tempo de Bonhoeffer na prisão rendeu um texto clássico maravilhoso chamado Resistência e Submissão. Em uma de suas cartas, em 27 de julho de 44, ele escreveu, abre aspas, esse mundo não deve ser prematuramente descartado. Bonhoeffer estava em uma cela de prisão nazista, enquanto Hitler estava louco, mundo afora. E ele escreveu sobre ser um cristão no mundo, no tempo e no lugar em que Deus o havia colocado. Bonhoeffer, um homem de Deus, declarou em seu livro Discipulado: quando Cristo chama um homem, ele pede que ele venha e morra. Quando Cristo chama um homem, ele pede que ele venha e morra. Bom, em Cristo estamos todos mortos. O velho, eu, e o velho caminho estão mortos. E em Cristo estamos vivos. Quando o plano veio para assassinar Hitler, ele poderia simplesmente escrever: Jesus está vivo, eu tenho esperança. Estar em Cristo significa que não estamos unidos a Ele somente em sua morte, estamos unidos a Ele em sua vida. Em um sermão que pregou, Bonhoeffer disse, onde Paulo nos lembra que estamos mortos, que estamos vivos em Cristo e que as nossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus, ele diz: nossa verdadeira vida está escondida, mas está firmemente ancorada na eternidade. Quando esteve na prisão, ele escreveu muito, fez publicações maravilhosas e cria que toda a sua história estava nas mãos de um Deus
que o escolheu e o chamou. Discipulador, pastor, homem de Deus. Se Bonhoeffer foi justificado em suas ações de conspirar para assassinar Hitler ou não, ou se sua morte é uma execução ou um martírio, uma coisa é certa: o contentamento de Bonhoeffer, até mesmo enquanto estava em uma cela de prisão, era uma alegria, enraizado na realidade de que ele estava morto e de que ele foi ressuscitado para uma nova vida em Cristo. Ele poderia viver no mundo e para o mundo, porque ele viveu na cruz. Ele viveu de sua identidade em Cristo. Ele foi transferido da prisão de Tegel para uma masmorra no quartel-general da Gestapo em setembro de 44. No momento em que as forças aliadas intensificaram o bombardeio contra Berlim. Quase todas as noites ele ouvia o barulho das bombas, sentia as fundações tremerem, imaginava que aquela seria sua última noite na terra. Em suas cartas que conseguiu contrabandear, repetiu e pediu que a igreja orasse por ele. Em seu livro Vida em Comunhão, publicado em 38, ele falou sobre a oração de intercessão como um dos doces dons que Deus nos dá. Deus nos dá o dom de orar pelos outros. Bonhoeffer confiou e se agarrou à oração da igreja, como se sua vida dependesse dela. Em 7 de fevereiro de 1945, no dia seguinte ao seu 39º aniversário, Dietrich Bonhoeffer foi transferido para o campo de concentração de Buchenwald, depois para Regensburg, e em 8 de abril, ele e outros prisioneiros foram novamente transferidos. Ao longo do caminho, ele pregou um sermão. Eles estavam sentados nos bancos, na carroceria de um caminhão, e ele ministrou e falou ao coração de prisioneiro como eles. Eles cantaram um hino, e no dia seguinte, 9 de abril de 1945, Dietrich Bonhoeffer, um discipulador, teólogo e pastor, um herói da fé do nosso tempo, foi enforcado no campo de concentração de Flossenburg. Suas palavras finais foram estas: isto é para mim o fim, o começo da vida. Quando Deus chama um homem, Ele diz para que ele venha e morra. Deus te abençoe. Pesquise, leia a história de Dietrich Bonhoeffer, um grande modelo de discipulado para todos nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus.